E aí, de boa, hoje eu vou trazer um vídeo resposta pro vídeo que o Odaí postou. Passe lá no canal dele e assista o vídeo dele. Tá aqui na descrição. E também para testar esse novo modo que o YouTube lançou, essa nova função de gravar e enviar direto pro YouTube. Quero ver como é que funciona para ver se vai ficar bom. E eu vou aproveitar para falar de um assunto, de um anime que eu tô gostando muito, que é Inuyashiki. E justamente sobre o antagonista, o protagonista do mal, não sei exatamente como se encaixa, que é o Shishigami. Que pra mim ele é um ótimo personagem, apesar de ele ter feito algumas coisas idiotas, como por exemplo, sair matando pessoas aleatoriamente. Mas na verdade tem uma justificativa pra isso. Você, tipo, mesmo que seja uma justificativa idiota, não é simplesmente porque sim. Na verdade é porque sim. Mas enfim, na verdade é explicado no próprio anime. Ele sentiu um vazio dentro dele, no caso a Shishigami. E ele não tem muito bem um motivo para viver. Ele é tipo uma pessoa deprimida, mas não aquela depressão romantizada que a gente conhece, mas uma depressão mais real. Que tipo, a pessoa vive, segue a vida dela, mas é como se ela fosse um zumbi, não tem exatamente uma razão para viver. Ele só segue a rotina dele, como toda pessoa. E quando ele era criança, eu não lembro exatamente qual época, ele viu um cara morrendo no trem. E naquele momento que o cara morreu na frente dele, foi quando ele se sentiu vivo. E ele associou aquilo, aquela morte do cara, a se sentir vivo, ou seja, ele já é um pouco psicopata. Aí quando ele se tornou aquela espécie de robô que ele virou, ele decidiu tentar experimentar aquela sensação de novo, de ver alguém morrendo. E ele acabou fazendo aquilo como se fosse uma espécie de Robin. Não é exatamente o melhor hobby que alguém pode ter. Eu realmente considero errado, mas enfim. Eu só tô aqui para explicar a situação do personagem. Não para defender as atitudes dele. Só para defender a construção do personagem. Espero que vocês entendam. E ele começa a matar aquelas pessoas e a gente vê ele como um vilão. Aí na verdade, aí quando eles começam a desenvolver mais o personagem, a gente vê que ele tem um amor pela mãe dele. E um amor muito grande, que ele decide até parar de matar as pessoas para viver ao lado da mãe. Ou seja, o problema dele é falta de amor no coração, vamos dizer assim. Ele se sente vazio, mesmo ele sendo se você vê, ele é um personagem popular na escola, mas mesmo assim não bastante para ele. Ele não se sente, vamos dizer assim, inserido na sociedade. Eu acho que essa palavra é certa, no meio social da escola dele e tal. E isso tornou ele um pouco psicopata, mas enfim. Aí ele desenvolve um amor pela mãe dele, que é uma pessoa boa, e também pelo amigo dele. Mas o amor que ele tem pelo amigo dele é um amor hétero, antes que alguém venha falar merda aqui. Enfim, e se você ver, são as duas únicas pessoas que ele se importa e ele faz de tudo por essas duas pessoas. Só que acontece o seguinte, quando o amigo dele percebe que ele é um psicopata, assassino, genocida, ele simplesmente abandona o amigo e manda assim, vai ser feliz. Aí que entra o lance da mãe dele. Ele decide parar de matar as pessoas pra viver com a mãe dele, que é o certo a se fazer, porque matar a gente sem motivo não tem sentido nenhum. Só que acontece a coisa ruim na vida dele. Que eu não sei o que o autor quer passar com isso, porque enquanto ele tá sendo filho da mãe, tá matando pessoas sem motivo nenhum, tudo dá certo pra ele. Mas quando ele decide parar de matar as pessoas e ser feliz com a mãe dele, o que acontece? A polícia chega e tenta prender ele. Aí o que acontece? Ele foge e a mídia e todas as pessoas põem uma pressão social muito grande na mãe dele. E ela começa a se sentir culpada pelo que o filho fez. Ela não aceita que o filho dela é um psicopata, assassino, filha da mãe.
E o que acontece? Ela se suicida. E aí que entra a destruição do Shishigami, porque ele perde a única coisa que sobrou pra ele como base, que era a mãe dele. E apesar que mesmo com a mãe dele, ele já era um psicopata, mas enfim, que acabou, a única coisa que dava humanidade pra ele, que era a mãe dele, morre. E o que ele faz? Ele se vinga das pessoas que assassinaram a mãe dele. Por quê? A mãe dele se suicidou. Mas como eu disse, foi culpa da pressão social que ela sofreu em cima dela, por ter um filho assassino. Mas continuando, ela sofreu a pressão social e se matou, ela não aguentou. Então o que o Shishigami decide fazer? Se vingar de todas as pessoas que mataram a mãe dele. E quem especificamente? Os trollzinhos de internet, que começa a fazer piada com as pessoas que se dão mal, começa a xingar todo mundo. E uma coisa que eu achei super bizarra nisso é que ele simplesmente atira através do computador. E isso foi ruim porque tirou toda a seriedade do anime. Porque a minha teoria era que os tiros dele era tipo um ar comprimido, algo do tipo. Todo mundo tinha algum tipo de teoria. Mas ele atira através do computador, então o anime perdeu um pouco do realismo. Apesar de que não é muito realista alguém simplesmente virar um robô assassino. Mas tem um lance da verossemelhança. Alguém me corrige que tem um jeito certo de dizer essa palavra. Mas enfim, a é vero. Ou é mero? É vero, né? Acho que já tem gente nos comentários me xingando agora. Mas enfim, tem um lance da verossemelhança, que é a semelhança com o mundo real. Por exemplo, no nosso mundo não tem robôs gigantes lutando por aí. Mas a gente exige, quando a gente vê um anime ou um filme que tem robôs gigantes, a gente quer no mínimo uma explicação científica que seja consistente com o nosso mundo real. Como, por exemplo, ele atirar algum tipo de ar comprimido ou algo do tipo. A gente não imagina um tiro passando pela internet atravessando uma tela do PC. Mas voltando ao assunto, o lance que a mãe dele morreu e ele se vingou das pessoas que mataram a mãe dele. Aí ele ficou perdido por aí, até que a amiga dele da escola achou ele e chamou ele pra morar na casa dela. E esse é um lance muito importante no vídeo do Odair, que ele fala que tipo, ele foi lá porque sim. Não, não foi porque sim. Ela convidou ele e ele aceitou. Ele não simplesmente, caramba, eu preciso ir pra casa de alguém. Não, ele aceitou ir morar na casa dela. Aí teve um desenvolvimento de personagem, uma ligação entre os dois. Ele conta pra ela que ele era assassino. Aí ela diz que ele tem que se redimir. E ele começa a curar as pessoas porque ela disse pra ele se redimir. Não é porque, nossa, eu matei um montão de gente, agora eu vou salvar. Não. Teve um motivo. E principalmente que ela deu pra ele aquilo que eu falei no começo do vídeo, que ele é uma pessoa vazia e de certa forma melancólica. E ela deu o amor pra ele, que era o que ele precisava. E pra agradar a pessoa que ele gosta, que é ela, apesar de eu não considerar que seja um amor romântico, mesmo por ela, talvez o Shishigami seja sexuado, quem sabe. Mas enfim, ela deu uma espécie de amor pra ele e ele decidiu retribuir curando outras pessoas, porque é isso que ela queria, que ele tentasse se redimir de alguma forma e ele se redimiu curando as pessoas. E aí que entra a parte, tipo, plot do episódio. Depois de ele virar uma pessoa boa, entre aspas, porque ele estava fazendo isso por causa da garota, ele começa a curar as pessoas e no final do episódio a polícia chega e mata todo mundo. E o que ele decide? Ele decide que vai se vingar da polícia e do exército e matar todo mundo para eles não ir atrás dele. É um tipo de atitude meio idiota, vamos dizer assim, de certa forma infantil. Mas o Shishigami é um personagem infantil. Ele tem a personalidade meio que de uma criança.
Por exemplo, quando ele vai atirar nas pessoas, ele não simplesmente atira, ele faz bem, um barulhinho com a boca, que eu não sei imitar. Quando ele vai metralhar lá as pessoas com a mão dele, ele fica como se fosse uma metralhadora. Então, ele é um personagem infantil. Então, as atitudes dele são infantil, tipo, ai, eu me sinto tão vazio, o que eu vou fazer? Ai, eu vou matar essas pessoas pra preencher meu vazio. Tipo, é uma atitude meio infantil e também que é consistente com o que ele é a personificação dos otakus. Talvez os japoneses, que sejam os caras que produzem os animes, veem os próprios otakus, que são o público deles, como mini psicopatas. Mas enfim, a questão foi essa. Que ele não curou as pessoas porque sim, ele curou as pessoas por causa da amiguinha dele, que deu um pouco de amor, que era o que ele precisava. Aí quando ela morreu, o que ele faz? Ele tem a atitude super madura. Eu tô sendo irônico, antes que alguém não entenda a ironia. Ele tem uma atitude super madura de se vingar das pessoas que fizeram mal a quem fez bem pra ele. E na verdade esse ciclo dele se repetindo. Quando ele decide fazer o bem, as consequências do mal que ele fez chegam. Aí ele é obrigado a fazer o mal de novo. Talvez isso seja algum tipo de lição, mas ou talvez não seja. E foi só um teste, uma resposta ao Odaí. Acessem o canal do Odaí, se inscrevam lá e se inscreva aqui também se você não for inscrito, mas provavelmente você é, porque o YouTube não vai recomendar esse vídeo pra ninguém. E comentem o que vocês estão achando de Nuyashiki, qual a opinião de vocês sobre o personagem, porque essa é a minha opinião, é a minha interpretação do personagem. Não significa necessariamente que esteja certo ou que você concorde. Então, diga a sua interpretação. E caso vocês assistindo até aqui sem saber do anime que eu tô falando, cara, vocês tomaram spoiler de bobeira. E ele é Inuyashiki, o nome dele. E obrigado por assistir esse vídeo. Passa lá no vídeo do Odair, mas não xinga ele, porque a gente é amigo. É só um vídeo resposta, porque é o meu ponto de vista e ele tem o dele. Vão lá, comentam no dele e falam: ah, Odair, a teoria do Daniel ficou melhor que a sua. E obrigado por assistir. Valeu!